Mateus 26, a Bíblia relata uma história que nós conhecemos como a última ceia. Essa ceia foi celebrada por Jesus, é a ceia de Páscoa, e é também o que mais tarde o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, instituiu como a Santa Ceia do Senhor. Jesus, ele estabelece alguns modelos e alguns padrões para o que nós conhecemos como Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. E Paulo também se ocupa, no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele fala de dissensões acerca da Santa Ceia, ou seja, instruções acerca da Santa Ceia. É bom a gente olhar para os dois textos, para a gente ver que muito do que a gente celebra hoje como Santa Ceia é fruto de algumas tradições e não é fruto do que a Bíblia especifica como Santa Ceia. É importante dizer que esse vídeo ele não deve ser instrumento para debates ou contestações acerca do que os irmãos acreditam sobre a Santa Ceia. Esse vídeo é sobre como nós pensamos a Santa Ceia do Senhor. Mateus 26, Jesus ele celebra, ele vai para um lugar com seus discípulos, um salão retirado, e ele então celebra a Santa Ceia. E ele diz: esse pão é o meu corpo que é partido por vós, esse vinho ele é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Mais tarde, Paulo ele vai dizer que ele recebeu do Senhor e ele ensinou a igreja acerca da Santa Ceia. E ele faz menção exatamente a esse momento. E é por isso que muitas coisas, elas são míticas, ou seja, são mitos, elas não encontram respaldo bíblico. E eu estou aqui para falar como nós pensamos Santa Ceia. Em primeiro lugar, eu acredito que todos podem participar da Santa Ceia. Não importa, a gente tende a achar, ou a gente aprendeu de alguma forma que para participar da Santa Ceia a gente precisa ser batizado. Mas observe que na Bíblia não há nenhuma só instrução acerca disso. Não há um só versículo que diz que para participar da Santa Ceia você precisa ser batizado em águas. É fato que o batismo é uma ordenança da igreja, o apóstolo Paulo ele reforça a necessidade do batismo, mas em nenhum momento ninguém diz na Bíblia que o batismo é necessário para você participar da mesa do Senhor. Então eu quero já desmistificar isso. Nós não acreditamos que você precisa ser batizado para tomar Santa Ceia. Outra coisa que a gente sempre pensa acerca de Santa Ceia é que eu não posso ter praticado pecado, eu tenho que estar puro, meu coração tem que estar puro, porque senão eu não posso me sentar na mesa do Senhor. Observe que o texto a qual Paulo faz referência, que é a ceia que Jesus ministrou, Judas estava nela. E observe que Jesus, naquele momento, ele sabia o que Judas estava fazendo. Ele sabia que Judas era ladrão, ele sabia que Judas o tinha vendido, o tinha traído e o tinha vendido. Mas Jesus, em momento algum, impediu Judas de participar da ceia. Jesus não chegou para Judas, pelo contrário, ele expôs a traição, ele expôs o coração de Judas, mas ele em momento algum disse: Judas, você não vai participar porque você está em pecado, ou você precisa se consertar para você participar da Santa Ceia. Não, Jesus não o impediu. Então essa história de que você precisa estar com a vida santa para participar da Santa Ceia, isso é mais fruto de uma tradição religiosa do que um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo, na carta que fala da Santa Ceia, que é o capítulo 11 da carta de 1 aos Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Em momento algum, Paulo está falando que não é para participar da Santa Ceia. Você consegue achar no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 17 até o final, você consegue achar alguma instrução de Paulo dizendo: olha, não participa da ceia? Pelo contrário, o que Paulo está falando e que a gente precisa resgatar é que ali a igreja de Coríntios, ele começa dizendo no capítulo 11, ele diz: olha, eu sei que está acontecendo coisas muito ruins aí, e eu acredito que está acontecendo coisas muito ruins, e acerca da Santa Ceia eu tenho ouvido que cada um se junta e come antecipadamente a sua própria ceia e não a ceia do Senhor. É importante a gente entender que naquela época a ceia do Senhor, ela era uma refeição.
uma refeição normal. As pessoas se juntavam para fazer uma refeição, como uma festa na igreja, que cada um leva um prato, leva um doce, leva alguma coisa. Cada um se juntava e levava alguma coisa para aquela refeição. E todos participavam de forma comum, independente do que tinha levado. Só que o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Os ricos, eles chegavam antes e eles comiam, ou seja, Paulo está dizendo, vocês tomam antecipadamente, ou seja, antes, vocês comem aquilo que vocês levam e não sobra nada para aqueles que nada têm. Ele está dizendo, vocês estão envergonhando essas pessoas, vocês não estão fazendo desse momento um momento de comunhão. Vocês não estão tendo consciência de que vocês fazem parte de um todo, de um corpo. E ele está dizendo, se você participa desse momento sem ter consciência de que você faz parte de um corpo, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Ou seja, o que Paulo está reclamando deles é do pecado social deles. Paulo não está reclamando do pecado individual, Paulo está reclamando do pecado social da igreja. Os ricos estavam comendo, bebendo, se fartando, e os pobres estavam sendo envergonhados. Porque quando provavelmente chegavam, não tinha mais nada para comer, eles não tinham mais nada o que participar. É por isso que Paulo termina as instruções acerca da Santa Ceia, dizendo, quando vocês se juntarem para comer, esperem uns pelos outros. Então, ou seja, o que Paulo está reclamando é do pecado social da igreja. A gente, fruto de uma tradição, a gente conjecturou que Paulo está reclamando de um pecado individual, que aquele que participa da ceia em pecado, ele então vai morrer, ou seja, porque a gente também associou a palavra dormir à palavra morrer. Então, assim, eu sou de um tempo em que se falava exatamente isso, quem participa da ceia em pecado vai morrer, porque está cometendo pecado e está participando da mesa do Senhor. Observe que não é isso que Paulo está descrevendo ali. Ele está dizendo, olha, por causa disso estão muitos fracos na fé, estão muitos com uma fé doente, estão muitos que já estão adormecidos, ou seja, já nem sentem mais que fazem parte do corpo de Cristo. O que Paulo está despertando à igreja é que é preciso participar da Santa Ceia com a consciência de que nós fazemos parte de um corpo, de que nós fazemos parte um do outro. Então nós precisamos participar com essa consciência de que o corpo de Cristo foi entregue por nós, de que o seu sangue foi vertido para a salvação dos nossos pecados e que existe um novo testamento, ou seja, uma nova aliança que nos torna todos herdeiros. Todos nós somos herdeiros com Cristo. Cristo nos fez iguais. Há uma comunhão horizontal. Além da comunhão vertical, existe uma comunhão horizontal, e é isso que Paulo está querendo despertar neles. É por isso que nós entendemos que todos podem participar da ceia. Crianças podem participar da ceia, adultos podem participar da ceia, aqueles que já se batizaram podem participar da ceia, aqueles que não se batizaram podem participar da ceia. Todos que querem tomar lugar na mesa do Senhor, há lugar na mesa do Senhor para todos. Para todos há lugar, todos podem tomar parte na mesa do Senhor, desde que tenham essa consciência, aquela é a mesa do Senhor. E quando você se senta na mesa, mesa é o lugar de comunhão, mesa fala de comunhão, ou seja, todos são um em Cristo Jesus. É com essa consciência que a gente deve participar da ceia, e não com apenas um entendimento antigo, apenas com um entendimento de tradições cristãs, mas com um entendimento de que Cristo morreu e nos fez um, e a Santa Ceia, ela aponta para a morte e para a ressurreição de Jesus, e um dia Ele vai estar conosco para celebrar a Santa Ceia. Todos nós podemos participar da mesa do Senhor. Existe lugar na mesa do Senhor para nós. Jesus Cristo se sacrificou, morreu, verteu seu sangue, ressuscitou, para que todos nós tivéssemos acesso. E acesso fala de ter lugar na mesa. Nós podemos nos sentar na mesa e tomar parte com Cristo. Só não participa da Santa Ceia aquele que não quer tomar parte com Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse a Pedro, se você não participar desse momento, você não tem parte comigo. Então todos nós podemos nos sentar na mesa e termos parte com Cristo, porque esse é o convite da Santa
Santa Ceia? O convite da Santa Ceia é sentar à mesa, ter comunhão com Cristo, ou seja, uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal, ou seja, eu estou inserido em Deus a partir do sacrifício de Jesus e eu faço parte do meu irmão que está ao meu lado na mesa. É isso, vamos todos para a mesa do Senhor. Deus abençoe.